E aí pessoal, tudo bem? Vamos seguir então a terceira parte da correção da prova de Guarda Municipal de Niterói de 2019, a prova de português, tá? Então agora a gente vai para o texto 3, tá? Como está aqui, ó, envelhecimento e proteção social. Estão conseguindo ver? Deixa eu passar aqui. Ok. A satisfação das necessidades individuais dos homens e mulheres idosas representa um dos grandes desafios da agenda pública, né? Pois supõe considerar as especificidades de cada gênero. Então, cada gênero, masculino ou feminino, tem especificidades. Nessa direção, com a conquista da longevidade, sobressai em todo o mundo o processo de feminilização do envelhecimento. Então, o envelhecimento das mulheres, uma vez que as mulheres constituem a maioria da população idosa em todas as regiões do mundo. Então, as mulheres aqui são uma população idosa maior, então, de alguma forma, elas vivem mais. As condições estruturais e econômicas são responsáveis pelas desigualdades entre os sexos, implicando situações que alteram, inclusive, as condições de renda, saúde e própria dinâmica familiar, e impactando as demandas por políticas públicas e prestação de serviços de proteção social. Aí tem uma referência aqui, Bersins, 2003, página 28. Então isso aqui foi uma citação desse estudioso aqui. Quem escreveu esse texto é Maria do Rosário Fátima e Silva, Serviço Social e Sociedade, mas ela faz uma referência a ele. De acordo com a autora, viver mais não tem sido necessariamente, não tem sido necessariamente sinônimo de viver melhor. As mulheres, apesar de mais longevas, acumulam desvantagens, violência, discriminações, salários inferiores aos dos homens e dupla jornada de trabalho além da solidão. Então, esse foi o texto, vamos lá para as perguntas. 25. A compreensão adequada do primeiro parágrafo, então o primeiro parágrafo está aqui, são só 2 parágrafos, né? Foi um fragmento, foi um trecho. A satisfação das necessidades individuais, ok. A compreensão adequada do primeiro parágrafo requer o reconhecimento da seguinte informação pressuposta. Então, o que a gente pressupõe? O que eu posso retirar? O que eu posso tirar desse primeiro parágrafo? Os homens têm menos necessidades específicas na velhice? Não, esse parágrafo não diz que o homem tem menos necessidade. Até o segundo parágrafo, até o primeiro também, fala que a maior parte da população é feminina, mas não diz que o homem tem menos necessidade. Então a primeira, não. Vou até botar desenhar aqui, não. Em geral, as mulheres vivem por mais tempo do que os homens? Não sei. É inadequado que políticas públicas considerem a diferença de gênero? Não, não é inadequado, é adequado. Se há uma diferença de gênero, de raça, ou uma diferença de classe econômica, determinadas diferenças que podem implicar na política pública, ela pode ser adequadamente considerada, não? Ou seja, uma política que busca auxiliar, busca amparar determinado grupo específico. Então não é inadequado. Por exemplo, só das mulheres ou só dos homens. O acesso desigual ao mercado de trabalho interfere na qualidade de vida? Sim, o acesso desigual ao mercado de trabalho interfere na qualidade de vida, mas não é isso que está retirado do primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo não fala disso. As políticas públicas são dispensáveis na promoção ao cuidado da velhice? Dispensáveis, ó, cuidado com essa palavra. É indispensável. Ou seja, dispensável é que você pode dispensar, que você pode deixar para lá. As políticas públicas são indispensáveis. Aqui deveria ser o prefixo de negação in. Elas precisam acontecer, tá? Então aqui a resposta é letra B. Em geral, as mulheres vivem mais tempo do que os homens. Olha, foi o que a gente tinha falado. Do texto a gente pode retirar essa ideia. Se há mais mulheres, constituem uma população idosa em todas as regiões do mundo, quer dizer que as mulheres vivem mais do que os homens, ok? Então é uma questão mais de interpretação ali e de o que você pode... Isso é muito comum, né? O que você pode retirar daquele trecho do texto? O que você pode pressupor? O que você pode entender de alguma forma com relação àquele texto?
No segundo parágrafo, uma estratégia argumentativa utilizada para sustentar a discussão é: então você tem estratégias argumentativas. Ou seja, se você está construindo um texto, você vai usar determinadas estratégias para que as pessoas se convençam do seu argumento. Eu posso contar uma história, posso falar, a minha avó, minha amiga, meu amigo, aconteceu tal coisa com eles. Eu posso contar uma reportagem, eu posso usar dados. Então eu tenho formas para poder, chamadas de estratégias argumentativas, para sustentar a discussão, para poder dizer, não, eu estou certo, eu acredito nisso por isso. No segundo parágrafo, foi aqui, essa parte aqui. O que ele usa? Argumento de autoridade, exemplo individual, raciocínio hipotético, estrutura concessiva ou círculo vicioso. Então vamos lá. Círculo vicioso, não. Aqui, nessa parte do parágrafo, ele não utiliza algo em que você fique preso num círculo com argumentos em círculo, né? Seria uma ideia de que uma coisa leva a outra, né? Ou quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, e você fica preso nessa ideia. Não é isso. Estrutura concessiva, uma estrutura em que você faz o que a gente chama de concessão, é no sentido de... você vai até aparecer ele mais ali na frente. Se tal coisa, então... se tal coisa acontece, pode acontecer outra, né? Ou seja, você faz uma espécie de restrição, uma concessão, mas você aceita. Ainda que, embora tal coisa aconteça, eu faço outra. Então, não. Raciocínio hipotético. Eu crio uma hipótese aqui no segundo parágrafo para poder argumentar, né? Então, se a gente tiver uma hipótese, e essa hipótese for confirmada, esse é um raciocínio? Não. Exemplo individual, ele usa o exemplo individual? Não. Na verdade, a resposta é a letra A. Por quê? Porque ele usa um argumento de autoridade. Olha, quem é a autoridade? É essa autoridade aqui, ó, Berzins ou Berzanza, essa mulher aqui, aparentemente, a autora, né? Que ele se menciona aqui. A própria autora também. Então, esse argumento aqui é um argumento de autoridade, está mencionando quem é a pessoa importante, estudiosa da área, né? Então, por exemplo, eu vou escrever sobre algo, eu busco alguém que é referência e cito essa pessoa. Isso é um chamado de argumento de autoridade, tá bom? Eu uso a autoridade para falar por mim, então eu acabo tendo respaldo. Então, 26A. 27. A contradição. Então, contradição. Tem uma contradição aí, apresentada no segundo parágrafo. Então, nesse parágrafo aqui tem uma contradição. O que é uma contradição? São ideias que são contrárias, né? Ou pelo menos é contraditório. Não deveria ser assim. Não deveriam se contrapor. Pode ser resumida pelo seguinte parte de palavra: trabalho e lazer, risco e proteção, quantidade e qualidade, longevidade, sexualidade, moral e material. Ora, no segundo parágrafo ele diz que as condições estruturais econômicas são responsáveis pela desigualdade, situações que alteram inclusive as condições de renda, pararana. De acordo com a autora, viver mais não tem sido necessariamente viver melhor. Então, viver mais não tem sido viver melhor. As mulheres, apesar de mais longevas, vivem mais, acumulam desvantagens. Violência, discriminações. Opa, é aqui, ó, esse pedaço aqui, esse trecho, ele está fazendo uma contradição. Qual é a contradição? A contradição é que a mulher vive mais, mas ela nem sempre vive bem, vive com qualidade. Então, ó, não é trabalho e lazer, não fala disso. Risco e proteção, eu corro mais risco e tenho mais proteção. Quanto mais risco eu corro, mais proteção eu tenho. Quanto mais eu trabalho, mais lazer eu tenho, alguma coisa assim. Não. Longevidade, sexualidade, talvez poderia ser. Moral e material, não. A resposta aqui é a letra C. Por quê? Porque quanto mais eu vivo, então eu tenho aqui, ó, mais vida, mas eu tenho não necessariamente mais qualidade. Não necessariamente, então menos qualidade. É uma contradição. Se eu viver mais, eu deveria ter mais qualidade. Mas aqui não, ó. As mulheres, apesar de mais longe, acumulam desvantagens. Elas não têm uma qualidade. Então, essa é a contradição. Eu deveria ter mais qualidade de vida, tá bom? 28. 28 eu achei uma das mais difíceis, porque ela trabalha com as ideias que precisam ser trabalhadas de forma melhor.
sobre as conjunções. Então, não é tão simples de perceber. Nessa direção, eu perco o cursor, com a conquista da longevidade, a palavra com expressa o mesmo valor semântico. Então, valor semântico, gente, semântica é significado, tá? Sempre que você vê a palavra semântico, significa significado, tá? Significado. Ok. Observando o conectivo destacado. Então, o conectivo é o com aqui, com a conquista da longevidade, e tem o mesmo sentido. Por aqui, como que a gente vai fazer? Ainda que as dificuldades cotidianas sejam cotidianas grandes, é possível superar os obstáculos estruturais. Ainda que, a proporção que, apesar de, já que, desse modo. Ainda que e apesar de, elas têm o mesmo significado. Ou, na verdade, elas têm significados parecidos, que são significados de concessão. Ainda que as dificuldades cotidianas sejam cotidianas grandes, tá estranho, né? É possível superar os obstáculos. Apesar de a rede de atendimento ter sofrido perda significativa, as pessoas têm vivido melhor envelhecimento. Então, essas duas aqui têm significados semelhantes. Então, na verdade, não é dessas que a gente está falando, porque se elas duas têm significados iguais, elas não entram ali no bolo do significado do com. Vamos ver aqui onde que está aparecendo o com. Nesta direção, com a conquista da longevidade, sobressai em todo mundo o processo de feminilização do envelhecimento. Com a conquista e o processo de feminização do envelhecimento, eles estabelecem uma relação de causa e consequência. Qual que é a causa? A causa aqui é a conquista da longevidade. Com a conquista da longevidade. Essa daqui é a causa. A consequência é o mundo e sobressai em todo mundo o processo de feminização do envelhecimento. A proporção que estabelece uma outra relação, uma relação proporcional, uma relação que uma coisa melhora quando a outra também melhora. Essa aqui também está fora. A mídia tem divulgado uma visão positiva sobre a terceira idade, já que essa população é economicamente ativa. O avanço científico possibilitou incrementos dos níveis de saúde. Desse modo aqui estabelece uma outra relação, uma relação em que desse modo, assim, a população idosa tem ganhado visibilidade. Essa aqui também está fora. A resposta aqui, gente, é a letra D. A mídia tem divulgado uma visão positiva sobre a terceira idade, já que a população economicamente ativa. Como a população economicamente ativa, né, na verdade, o como aí vira uma causa, a consequência é que a mídia tem divulgado uma visão positiva sobre a terceira idade, tá? Então, essa daí envolve conhecimentos mais semânticos de significado das conjunções, que podem ser estudados mais nas próprias conjunções subordinadas, que não é um assunto muito simples e nem que as pessoas se familiarizam, têm familiaridade. 29 e 30, para fechar. O 29, no segundo parágrafo, o verbo alterar encontra-se no plural por concordar com. Essa questão aqui eu achei tranquila, se prestar atenção. Ele está no plural, o verbo alterar. Mas ele está concordando com quem? Normalmente o verbo concorda com quem? Com o sujeito. Então vou olhar aqui, no segundo parágrafo. Implicando situações que alteram, inclusive, as condições de renda. Implicando situações que alteram. Gente, está aqui, situações que alteram. O que alteram? As situações que alteram. Então, a concordância aqui é com situações. Letra E. Não é com sexos, eu nem sei. Sexos, entre os sexos, implicando situações? Não. Desigualdade, responsáveis e condições? Aqui é bem tranquilo, Inclusive as condições de renda. Não, as condições de renda não estão concordando com alteram. O que concorda com alteram é essa palavra que vem antes dele, situações que alteram. Se fosse situação, seria situação que altera, no singular. A segunda alternativa é que não apresenta uma palavra acentuada por classificar-se como proparoxítona. Então caiu mais uma questão sobre acentuação. Toda a palavra proparoxítona é acentuada, como lâmpada, como público, como gênero. Então,
Público é uma palavra proparoxítona, ela é acentuada. O que é a proparoxítona? Lembrando, a antepenúltima sílaba, ela é mais forte, ela é tônica. Então, é publica e não publica. Se fosse publica, seria paroxítona. E se fosse publicar, aliás, essa palavra tem todas, né? Tem pública, que é proparoxítona, publica, por exemplo, que é paroxítona, e tem publicar, o verbo no infinitivo, seria oxítona, tá? Então, pública é proparoxítona acentuada, gênero é proparoxítona acentuada, econômica é proparoxítona acentuada, responsáveis e dinâmica é proparoxítona. Ora, responsáveis não é, porque vez é junto, vez aqui é um ditongo. Então essa palavra aqui, ela é na verdade uma paroxítona terminada em eis aqui, nesse ditongo. Então a resposta é a letra D. Ela é acentuada, mas ela não é acentuada por ser proparoxítona. Tá bom? Então a resposta é a letra D. Tudo bem, pessoal? Então fechamos a prova de português e aí eu vou ver quando vou gravar a correção do direito ou partir para outra prova de português. Um abraço, até mais.